A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de igualdade racial, da mulher advogada, da advocacia assalariada e de graduação, pós-graduação e pesquisa, tem a honra de apresentar o webinar Advocacia Extrajudicial junto ao Ministério Público. Evento promovido pelas referidas comissões e com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, os objetivos Educação de Qualidade, Trabalho Digno e Crescimento Econômico, Parcerias e Meios de Implementação. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Lázara Carvalho, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Boa noite a todas as pessoas que nos prestigiam. Como já foi anunciado, meu nome é Lázara Carvalho, estou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial e recebi a missão de ser a presidente dessa mesa tão potente. Meus agradecimentos em especial às nossas painelistas que nesta noite irão nos dar a honra de ouvi-las sobre o importante tema desse webinar, Advocacia Extrajudicial junto ao Ministério Público. Esse evento foi pensado em conjunto por diversas comissões, entre elas aqui encabeça esse trabalho a Comissão da Mulher Advogada, presidida pela nossa querida doutora Cláudia Patrícia Luna e vice-presidida pela nossa querida doutora Bruna Cândido, para falar da especial importância de que toda a sociedade tenha um maior entendimento da extensão das atividades que devem ser desenvolvidas pelos operadores junto ao Ministério Público. Então, para que nós possamos ter mais tempo para ouvir as nossas painelistas, todas muito brilhantes e que certamente nos trarão conhecimento e farão com que nós sejamos enriquecidos nessa noite, eu passo a palavra à nossa mediadora da noite, a nossa querida doutora Bruna Cândido, que é advogada, vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB Seccional São Paulo, especialista em Direito e Processo Civil e Processo do Trabalho, formada em Políticas de Promoção da Igualdade Racial, formada em Africanidades, Literatura Infantil e Circularidades, membra do MNU, Movimento Negro Unificado, pós-graduanda em Gestão de Projetos, ativista, mulher firme, vibrante, maravilhosa, uma grande amiga que eu tenho o prazer de ter em minha vida e que certamente fará uma condução, como sempre, brilhante desse webinar. Doutora Bruna, eu lhe passo a palavra. Muito obrigada. Depois dessa apresentação, só posso agradecer e ficar muito emocionada, porque estamos entre mulheres maravilhosas, maravilhosplêndidas, como diria a nossa presidenta da Comissão da Mulher Advogada. Então, nós apresentamos mais um webinar e hoje falamos sobre a advocacia extrajudicial junto ao Ministério Público. Afinal de contas, o que é advocacia extrajudicial? Você sabe? Você tem empatia, aproximação, proximidade, atuação nessa advocacia? Você sabe quais são os eixos da advocacia extrajudicial junto ao Ministério Público? Hoje, não perca essa excelente oportunidade de ouvir as nossas painelistas. Iniciando por doutora Cláudia Patrícia Luna, que é a nossa conselheira seccional da OAB São Paulo e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Cláudia Patrícia Luna para que ela divida conosco o seu conhecimento. É tua palavra, presidenta. Boa tarde a todas e todes. Quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade da Comissão da Mulher Advogada estar irmanada com as comissões de Igualdade Racial, Advocacia Assalariada, Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, para que, de maneira coletiva, unidas, possamos trazer mais uma vez esse conhecimento qualificado para a advocacia. Quero saudar aqui a nossa querida vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial, doutora Lázara Carvalho, a nossa querida vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora
Bruna Cândido e as nossas queridas, as minhas queridas colegas de painel nessa noite, doutora Giovana Vanderlei e doutora Daniela Marques. Quero saudar ainda a nossa querida doutora Marilice Martins, que é a nossa querida integrante, não é, membro, que foi a grande idealizadora, junto à Comissão da Igualdade Racial, não é, pela Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, do evento magnífico dessa noite. Bom, coube a mim iniciar a fala para que a gente possa, enquanto advocacia, identificar quais seriam a nossa atuação extrajudicial, especialmente junto ao Ministério Público. Será que a gente conhece isso? Será que a gente, enquanto advocacia, já fez uso desse expediente, dessa advocacia extrajudicial, por exemplo, junto ao Ministério Público? Então, eu quero até começar conversando com vocês a respeito da gente pensar um pouco quais seriam os papéis do Ministério Público. Para além do Ministério Público ser o dominus litem, o dono da demanda, né, o titular da ação, ou da ação penal, ou da ação pública, ele também é o custos legis, ou seja, ele é o guardião dos direitos da sociedade. E perante esse órgão, é muito importante, considerando essas atribuições que o Ministério Público tem, enquanto guardião dos direitos da sociedade, é a partir daí, pensando também na própria atuação extrajudicial do órgão, que também nós precisamos também dimensionar a nossa atuação enquanto advocacia extrajudicial e aqui trazendo um pouco junto ao Ministério Público. E como é que a gente faz isso? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, inclusive vou contextualizá-la a partir desse mês específico que nós estamos vivenciando, que é o mês de outubro, onde nós temos aí todo aquele mês de prevenção ao câncer de mama. E também trazer a minha experiência enquanto dirigente de organização não governamental, que nesse período especificamente demanda uma série de procedimentos na esfera extrajudicial enquanto advogada junto ao Ministério Público, por exemplo, e pensar que essa atuação, né, ela pode ser através de audiências públicas, aí eu fico pensando nas audiências públicas para dar visibilidade a toda a problemática de invisibilidade de direitos das pessoas, dos pacientes com câncer, sobretudo das pacientes com câncer de mama, que nós já conseguimos realizar junto ao Ministério Público, não só de São Paulo, mas junto a outros estados. Essa é uma das formas que a gente pode, ao utilizar a atuação também extrajudicial do parquê, não é, do Ministério Público, para viabilizar a nossa advocacia extrajudicial. Outra forma também é demandar essa advocacia extrajudicial através de reuniões. Por exemplo, eu lembro de um caso específico, quando nós tivemos uma situação, acho que foi em Ribeirão Preto, do caso da tapetada, não é? Quando houve um caso de discriminação racial contra um senhor que foi agredido por um grupo de rapazes, né? Acho que talvez skinheads, no município aí de São Paulo, não me lembro se era esse, Ribeirão Preto, e nós chegamos a solicitar ao Ministério Público algumas reuniões enquanto sociedade civil para que pudesse haver uma intervenção mais específica, não só nesse caso, mas em casos outros envolvendo práticas de discriminação racial, né? Práticas de crime, de ódio e de racismo. Então, mais uma vez, aqui eu vou trazendo essa atuação extrajudicial sob a forma de exemplo para que isso possa ficar um pouco mais ilustrativo para nós, né? E outra atuação também do próprio Ministério Público é através de procedimento administrativo preliminar, que é possível também, né, nós utilizarmos esse expediente, startearmos esse procedimento enquanto advocacia, né, via Ministério Público, e é muito importante que a gente diga que isso se faz sem que haja a necessidade de uma demanda na esfera judicial, sem que haja a invocação, o acionamento do Poder Judiciário, não é? E, sobretudo, o melhor dos mundos é sem que haja qualquer tipo de custo.
né? Tanto custo para a pessoa que nós que estamos a representar nesses procedimentos também. Uma outra forma é através da instauração de inquéritos civis, né? Então, como isso vai funcionando, né? Através do inquérito civil, quando há alguma questão que deva ser investigada na esfera civil pelo Ministério Público, então há possibilidade também de nós, enquanto advocacia, acionarmos o Ministério Público e requerermos a instauração de um inquérito civil. Então, esse inquérito civil é muito importante porque ele vai trazer vários tipos de provas, vai fazer com que o Ministério Público possa realizar, por exemplo, perícias no local para verificar algum problema, algumas questões, e ainda que esse procedimento ele possa vir a ser ele possa sofrer uma solução de descontinuidade, ou seja, ele possa não continuar depois, ele também pode, para o Ministério Público, todos esses procedimentos, eles têm como característica a possibilidade de depois se tornarem uma ação, uma demanda a ser ajuizada, a ser proposta pelo Ministério Público. Olha a importância da nossa advocacia atuando nesse eixo e, sobretudo, municiando o Ministério Público, não é? Deduzindo, levando demandas para o Ministério Público relativos a interesses da sociedade para que o Ministério Público possa viabilizar e, sobretudo, cumprir também o seu papel enquanto custos legis, enquanto fiscal da lei, também numa dinâmica extrajudicial. Tá? E aí temos também o procedimento investigatório criminal, onde, enquanto advocacia, nós podemos, inicialmente, dar uma iniciação ao procedimento dessa natureza também, informando o Ministério Público, subsidiando o Ministério Público com todas as informações relativas a esse ilícito penal, para que ele possa, o Ministério Público, mais uma vez, nessa atuação enquanto custos legis, né, enquanto fiscal da lei, também demandar uma série de atuações, né, como perícias, investigações, que nós, enquanto advocacia, não temos essa possibilidade. A gente coloca isso, né, sob a responsabilidade, sob a atuação do Ministério Público, que vai trazer toda essa sorte de subsídios, que depois você pode, enquanto no exercício da advocacia, na hipótese de você ajuizar uma demanda, você pode pegar todo esse conjunto de procedimentos iniciados através da advocacia extrajudicial no Ministério Público e, sobretudo, utilizá-las como elementos probatórios em eventuais ações que você possa vir a propor, né? Eu tive também um caso específico onde iniciei, junto ao Ministério Público, via advocacia extrajudicial, um procedimento investigatório para que o Ministério Público pudesse realizar, uma vez que estava acontecendo um problema de fraude junto a uma sociedade um negócio judicial que o meu cliente havia celebrado, e aí, ao verificar a existência de fraude nesse negócio e também essa prática realizada pela pessoa que vendeu essa sociedade comercial, celebrou esse negócio jurídico junto ao meu cliente, observando que ele fazia dessa prática uma prática habitual, lesando inclusive outras pessoas. Com base nessa documentação que eu obtive, eu iniciei esse procedimento investigatório criminal junto ao Ministério Público, e o Ministério Público, obviamente, instaurou esse procedimento e nós logramos êxito em descobrir e ter todos os elementos de prova para que, num segundo momento, após estar instrumentalizado com essas provas, o Ministério Público pudesse ajuizar a ação penal competente. E, por certo, eu que já tinha uma demanda civil ajuizada, trouxe todas as provas desse procedimento investigatório criminal instaurado na esfera judicial a partir da minha atuação na advocacia e levei para a demanda judicial que estava em curso. Nem preciso dizer que essas provas foram provas tão robustas que trouxeram o êxito
aguardado por mim e, sobretudo, pelo meu cliente na ação, né? Então, outra atuação do Ministério Público também são as chamadas recomendações. Essas recomendações, elas são muito importantes porque elas se tornam diretrizes e elas também podem ser provocadas por nós, que estamos aqui na advocacia, considerando algum fato específico ou uma situação específica que acontece na sociedade. Vou aqui trazer um exemplo, né? Uma das demandas específicas que geraram as recomendações foram justamente os casos de violência doméstica intrafamiliar que ocorreram no período de pandemia. E uma preocupação da sociedade civil organizada, né, e da advocacia também, foi justamente o que fazer considerando o isolamento social e também o fato de alguns equipamentos sociais não funcionarem no período de isolamento social e como viabilizar o direito de mulheres em situação de violência, considerando o cenário de Covid-19. Então, nesse aspecto, nós tivemos aí a recomendação do Ministério Público, se não me engano, um enunciado de número 5, que foi fruto de recomendação, salvo engano, que trouxe a possibilidade da desnecessidade de lavrar-se boletim de ocorrência, se não me engano, resultou no enunciado de número 5, da desnecessidade de lavrar boletim de ocorrência para que se obtivesse a concessão de medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência doméstica intrafamiliar. Veja, mais um exemplo do quanto a advocacia extrajudicial pode subsidiar também, na sua atuação extrajudicial, um órgão como o Ministério Público, que também tem a sua atuação extrajudicial, mais uma vez lembrando, na perspectiva de guardião dos direitos da sociedade. E, por último, nós temos aí a situação dos termos de ajustamento de conduta. Tenho aí um caso específico, quando me encontrava enquanto membro do Comitê de Prevenção do Tráfico de Pessoas, né? Do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, órgão do Estado, fazendo a representação da sociedade civil numa ONG de mulheres, quando aconteceram algumas questões relativas a trabalho escravo numa grande loja de varejo, numa loja de grife, cuja uma peça caríssima, né? Quase vale o preço de um rim, né? Então, quer dizer, obviamente não um rim, mas extremamente cara, né? E aí, uma das atuações nossas enquanto sociedade civil foi ao ser junto ao Ministério Público do Trabalho, quando houve essa atuação do Ministério do Trabalho, né, da auditoria do Ministério do Trabalho, no sentido de descobrir que essa empresa estava realizando, né, cometendo a prática de trabalho escravo, houve toda uma articulação para que houvesse, né, para que a gente conseguisse levar a um termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta, na realidade, foi uma grande articulação de entidades da sociedade civil que, junto ao Ministério Público, mais uma vez, numa dinâmica de advocacia extrajudicial, né, conseguiram com que o Ministério Público, na realidade, o Ministério Público do Trabalho, realizasse um termo de ajustamento de conduta, reconhecendo o vínculo trabalhista de todas e todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estavam atuando nesse trabalho análogo à situação de escravidão, sem qualquer reconhecimento de direitos, e aí houve esse termo de ajustamento de conduta, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, mais uma vez numa dinâmica também dessa advocacia extrajudicial, que levou, né, que conseguiu levar esses subsídios e gerou esse termo de ajustamento de conduta, fazendo com que aquela grande empresa, para além de
promover o reconhecimento dos direitos trabalhistas daqueles trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à de escravidão, também pudesse indenizar, criando um fundo específico junto ao Ministério Público, destinado às pessoas que eram vítimas de trabalho escravo, gerando, por exemplo, para algumas instituições que trabalhavam no atendimento, no acolhimento a trabalhadores que passavam por essa situação, né? Então, vejam, o quanto é importante que a gente possa entender como funciona essa advocacia, essa atuação da advocacia extrajudicial, até relembrando que essa atuação ela é extremamente eficaz, porque ela possibilita que esses conflitos que sejam do interesse da sociedade, eles possam ser resolvidos de maneira mais ágil, né? Então, todos esses atos, além de serem independentes e autônomos, eles podem ser requeridos de forma direta junto ao poder público, sem a necessidade, mais uma vez aqui ressaltando, de acionamento do poder judiciário, propiciando, então, dessa forma, rapidez e efetividade na solução dos conflitos e evitando a sobrecarga também do Poder Judiciário. E, além disso, a gente tem um tempo muito mais reduzido de resposta dessas demandas, não é? Então, vejam, e mais uma vez a gente relembra aqui que essas medidas elas são extremamente eficazes porque, caso não haja a solução do conflito, uma vez que há também essa situação de mesas redondas para que haja essa composição. Caso não haja essa solução do conflito, obviamente que o Ministério Público, né, nesse caso de atuação ele poderá propor essa medida judicial cabível e também não vai requerer qualquer infraestrutura e nem orçamento da parte de quem essa advocacia representa, né? Então, é importante a gente lembrar que a própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, quando a gente fala dessa atuação extrajudicial da advocacia junto ao Ministério Público, que também irá realizar essa atuação extrajudicial, prevê na sua lei orgânica e dispõe a respeito desses procedimentos do texto legal, notadamente no seu artigo 25, inciso 4º, não é? Onde determina que cabe ao parquê, ao Ministério Público, a promover o inquérito civil, e no artigo 26 informa, dentre outros incisos, as funções que o Ministério Público também poderá realizar ainda no âmbito dessa sua atuação extrajudicial, para que a gente possa, enquanto advocacia, conhecer tudo isso, né? Então, no âmbito dessas atuações, o que o advogado ou advogada ela pode pedir, pode requerer ao Ministério Público, não é? Ela pode requerer a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, e para instruí-los, ele pode requerer ao Ministério Público a expedição de notificações para coleta de depoimentos, esclarecimentos em caso de não comparecimento injustificado dessas partes que serão requisitadas para prestar esses depoimentos. Também pode quem está aí exercendo a advocacia requisitar ao Ministério Público a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei, né? Também há a possibilidade de requisitar informações, exames periciais, documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como de órgãos e entidades da administração direta e indireta, não é? De municípios, da União, de estados e Distrito Federal, né? Promover inspeções, diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere ali no interior. Eu digo que num dos expedientes em que eu atuei enquanto advogada, nessa advocacia extrajudicial, em que eu demandei junto ao Ministério Público, como era uma perícia extremamente cara e o meu cliente não teria condições de pagar, qual foi a minha saída? A minha saída foi justamente o de promover essa advocacia extrajudicial junto ao Ministério Público, e daí, através desse procedimento investigatório, nós conseguimos
também pedir para que houvesse a realização dessa perícia especializada, e a perícia especializada aconteceu, de modo que, quando veio o resultado da perícia, por certo, eu consegui utilizá-la enquanto prova emprestada na ação judicial que eu estava propondo, com o fim, obviamente, de ter um resultado nessa prova pré-constituída lá, e não ter gastos que seriam gastos inimagináveis que, com certeza, o meu cliente não poderia arcar. Então, é muito importante que a gente faça isso, e agora, nesse período de Outubro Rosa, também no sentido de... eu lembro que, certa vez, eu demandei a respeito de falta de condições ou de recursos num determinado centro de atendimento a pacientes com oncologia que era vinculado ao Estado, né? Então, também iniciei um inquérito civil, e esse inquérito civil trouxe como resposta essa investigação que confirmou toda a falta de estrutura daquele atendimento, falta de medicamentos, tanto é que depois essa ação também veio a subsidiar a atuação do Ministério Público na área da saúde, para que pudesse, junto àquela entidade que tratava pacientes com câncer na esfera governamental, mudar aí, né, conseguir com que houvesse um atendimento melhor e, sobretudo, pudesse capilarizar, distribuindo aquelas pacientes para outras unidades de atendimento, evitando, por conta do perecimento do direito maior, que era o direito à sua saúde, né? Então, eu concluo aqui a minha exposição, a minha breve exposição, relembrando que o quanto para nós, enquanto advocacia, nós temos um campo extremamente vasto para a nossa atuação, inclusive uma atuação como essa na esfera extrajudicial. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo o evento de hoje, né, onde se traz conhecimento qualificado para a advocacia, ampliando seus horizontes de atuação. Imensamente grata. Obrigada. Nós que agradecemos essa explanação brilhante, como sempre, doutora Cláudia Luna, nossa presidenta maravilhosa, esplêndida. Eu fiz várias anotações, confesso que aprendi muitas coisas e sempre anoto as explanações, né, as movimentações distintas às quais eu estou acostumada, embora eu trabalhe também na advocacia extrajudicial. Gostaria de agradecer o comentário da doutora Vanessa, que disse que o evento está excelente. Tem também um comentário aqui de um colega, doutor Alberto Sebastião, de Itabuna, do sul da Bahia. Então, nós estamos a nível nacional. Muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo e acompanhando. Doutora Cláudia, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade e a sua troca de conhecimento, como sempre. Gratidão. Obrigada. Obrigada a palavra todos. que fica com a exposição da doutora Cláudia Patrícia de Luna é eficácia. Muito também parecida com a atuação da doutora que explanou. A eficácia é a própria doutora Cláudia Patrícia de Luna. Procedimentos administrativos, otimização de resultados, viabilização de direitos, recomendações. Enunciado número 5, termos de ajustamentos e condutas, né, efetivação, retirada de sobrecarga do Poder Judiciário e leis orgânicas. É com essa síntese que eu chamo a palavra agora a doutora Daniela Marques, que é advogada e consultora pós-graduada em processo civil, pós-graduada em compliance, com atuação na área civil, penal e penal militar. Atualmente atuando na área e treinando com consultorias de compliance, diversidade e inclusão. É assessora legislativa na Assembleia do Rio de Janeiro, desde 2016 a 2019, e atua com processos legislativos e direitos sociais. Doutora Daniela Marques, confesso que já sou sua seguidora no Instagram, e fiquei muito feliz com diversas falas, as quais eu me identifiquei como mulher negra que sou também. Com muita honra, passo a palavra para que a doutora compartilhe conosco o seu conhecimento. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer
a Marilice. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. São mulheres maravilhosas e eu me sinto muito honrada de estar aqui participando com vocês. Gostaria até de fazer aqui um agradecimento à doutora Cláudia Luna, que ano passado eu estive em São Paulo ouvindo, né, como ouvinte, numa Semana da Mulher Latina Caribenha, e fui acolhida por ela, não vai lembrar, porque são tantas pessoas que chegam até ela, e eu estava meio nervosa no dia, estava achando o evento foi esclarecedor em muitas coisas que eu passei a estudar, e aí eu falei que era do Rio de Janeiro, ela foi muito acolhedora, fiquei mais um mês em São Paulo, fazendo alguns cursos, e aí eu fui percebendo que eu precisava voltar para a atividade social, que sempre foi um dos leques assim, que a minha fala precisa chegar de uma forma, tanto como mulher, são áreas do direito que eu tenho afinidade, que hoje a gente pode fazer grandes coisas. Então, eu acredito que a Cláudia agora, a doutora Cláudia, falou muita coisa que eu já ia falar, e eu vou continuar aí, porque eu tenho atuado bastante dentro do direito da moda, e com essa consultoria que a gente tem experimentado, há 2 semanas atrás eu até fiz uma live, a gente falou sobre discriminação no varejo, e por incrível que pareça, são pontos que vão se conectando. Então, a gente tem muito ainda, nós ainda estamos muito presos naquela questão de tudo ser resolvido através do judiciário, da gente precisar judicializar, né? O contencioso ainda tem esse tradicionalismo, né, do jurídico, da gente precisar resolver as demandas dentro do judiciário, ainda é uma coisa muito forte. E a doutora Cláudia trouxe aí várias coisas que eu vivenciei dentro da Assembleia Legislativa, né? Muitas denúncias que chegavam até a gente, principalmente na área trabalhista. Ela citou uma questão de moda e, por incrível que pareça, muitas das marcas que mais a gente recebeu denúncia, a gente hoje em dia trabalha, né, monitorando essas denúncias e muitas vezes conseguimos fazer com que a empresa tenha uma modificação, né, de pensamento, e através mesmo da consultoria a gente vai vendo e vai conscientizando a empresa que, como o Ministério Público ele tem uma possibilidade de investigação, de diligências muito grande, a extensão ela está além do que é solicitado, vamos supor, numa denúncia, a empresa ela não vai ser só investigada, às vezes, pelo trabalho análogo ao escravo. Ela pode, a partir daí, entrar num assédio moral, entrar no assédio sexual. A extensão do Ministério Público em investigar ela é muito grande. Então, isso também é um reflexo que vai fazer com que as empresas comecem a adotar códigos de conduta interno para que possam ser menos acionadas. Então, assim, a doutora Cláudia trouxe aqui uma visão de quem leva a denúncia dentro do Ministério Público, né? Quem vai denunciar as empresas que estão aí infringindo as regulamentações, a própria Constituição, as leis trabalhistas. E eu venho também falar, dentro da vivência profissional, como advogada, muitas vezes, que é procurada para a empresa, justamente quando esse trâmite do inquérito civil está instaurado, né? Porque são muitas as diligências, são muitos os pedidos que o promotor faz naquele inquérito civil, e a gente sabe que o advogado ele precisa estar preparado para conseguir entregar tudo que for demandando, tudo que for sendo requisitado. E aí a gente aproveita, né, junto com essa denúncia que muitas vezes ocorre, esse inquérito civil que vai dar ensejo a uma ação, e muitas vezes ocorre perícia, visualização se os empregados estão utilizando, né, os instrumentos para conseguir operar dentro da máquina. A gente vai mostrando, né, dentro dessas proposituras que a empresa precisa mudar e ajustar a conduta dela em respeito ao empregado. Então, hoje, com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, e ontem
foi dia 5, até o Ministério Público ele emitiu uma nota técnica onde estão 17 termos, né, de conduta para as pessoas que estão trabalhando de forma remota, o teletrabalho. E nesses termos de conduta tem muitas coisas que já estão chegando como denúncia dentro do Ministério Público do Trabalho, porque a visão do empregador, quando a pessoa está prestando o serviço dentro do home office, de casa, ainda está muito limitada aos cuidados que ele precisa ter. Ele ainda não atentou, né, que aquilo ali continua uma extensão de produção do trabalho, que o empregado precisa, né, ter os meios necessários para ele conseguir prestar o trabalho de forma efetiva. Precisa ser instaurado políticas de privacidade, porque as pessoas estão ali trabalhando e elas estão colocando ali muitas vezes dados pessoais, a própria imagem da pessoa. Então, são muitas reuniões, muitas coisas que estão acontecendo. E hoje eu não estou mais na Assembleia Legislativa, mas ainda tenho atuação com algumas pessoas que estão lá dentro do jurídico, algumas pessoas trabalham até em comissões, e essa modalidade de trabalho telepresencial trouxe um outro tipo de violação de direito, que parece que está longe, mas assim, está muito perto. E com certeza isso vai gerar novas ações, novos inquéritos civis e outras posturas, ajustamentos de conduta, né? A doutora Cláudia trouxe isso aí, e eu já vivenciei um ajustamento de conduta também. A gente teve esse termo para uma empresa que trabalha uma rede conhecida de fast food, que infelizmente descumpria quase todas as normas. Era um trabalho análogo ao de escravo, né? O escravo contemporâneo, que a gente são tantas as pautas que a gente discute, né? Em relação, principalmente vocês que são de comissão, né, racial. A gente está passando por tantas turbulências aí nesses últimos meses, que eu sempre falo que todas essas pautas elas estão conectadas, porque a gente está experimentando diretamente a violação de direito constante. Então, o escravo contemporâneo ele está aqui na nossa frente e a gente precisa combater isso. Então, o Ministério Público, a advocacia trabalhista, tanto o advogado que vai denunciar, quanto o advogado que vai estar ao lado da empresa, né, tentando, eu digo assim, você não está ali só para fazer, para diligenciar, cumprir os procedimentos administrativos, participar do inquérito que vai ser instaurado, produzir as provas, tentando fazer com que a empresa saia daquele inquérito, não responda às sanções e às multas, porque, na verdade, são bem altas. E a gente sabe que também temos denúncias, às vezes, que são sigilosas. Então, você não está ali só para fazer com que o empresário consiga passar por aquilo ali. Que ele não adianta ele cumprir, né, o trâmite de um inquérito civil sem que ele tenha uma mudança da empresa, sem que ele mude a conduta interna da empresa. Então, hoje, eu digo que é o que eu mais tenho vivenciado dentro da assessoria de treinamento, o ajustamento desses termos, né? A gente conseguir fazer com que a empresa tenha uma visão, e principalmente dentro do mercado de moda, do varejo, que ainda é preciso ajustar muita coisa. Existe um trabalho precarizado da mulher, principalmente da mulher negra, entendeu? Que muitas vezes está aí na frente dessas profissões, como costureira, que estão produzindo em massa, um trabalho sem o devido valor. Então, assim, a gente tem que conscientizar o empresário e conscientizar essas pessoas que elas têm valor. Então, na Assembleia Legislativa, quando procuram a Comissão de Direitos Humanos, a gente sempre conseguia direcionar os sindicatos, né, da classe, para que esse sindicato pudesse pedir, abrir essa denúncia, e aí, com essa denúncia, fazer as apurações. A maioria dessas pessoas trabalham em casas, em cômodos muito apertados,
Existe hoje também uma mão de obra que eles estão pegando, que são das pessoas refugiadas, dos imigrantes. As pessoas moram, dormem e vivem no mesmo ambiente onde elas produzem, onde elas trabalham. Então, essa vivência dentro do Ministério Público do Trabalho em relação ao trabalho escravo é uma coisa muito, eu diria, dolorida mesmo. Eu acho que a gente ainda precisa muito se empenhar para que nós, advogados, eu acho que a OAB precisa participar mais desse tipo de inquérito, precisa participar com mais afinco desse tipo de propositura, porque hoje a gente tem que se movimentar sempre para defender essas pessoas que ainda estão em situação muita precarização da mão de obra. Então, assim, eu pensei em falar também da questão da notícia de fato que chega dentro do inquérito, né, que tem a possibilidade do Ministério Público abrir, né, inquérito criminal, e dos procedimentos que os advogados também podem fazer junto, porque nós temos prazos e existe uma celeridade. Também existe a extensão penal, mas a doutora Giovana, ela esquematizou isso de uma forma mais ampla. Então, eu pensei que a minha vivência dentro da política, vendo muitas vezes essa negligenciação das pessoas que trabalham, é o que hoje mais tem me comovido realmente, porque a gente às vezes não tem ideia de como o Ministério Público e nós, advogados, podemos atuar nessa pauta de forma mais eficaz. A gente precisa se mobilizar. Eu acho que a OAB já lutou aí contra a ditadura, a OAB já se mobilizou em tantas pautas que foram importantes para a história, e a gente agora precisa se mobilizar dentro da contemporaneidade do trabalho para que a gente consiga movimentar isso. Então, a ação civil, né, o inquérito civil dentro do Ministério Público do Trabalho, para mim, é hoje uma das vertentes, é um dos espaços onde a minha atuação, ainda que seja pelos empresários, né, que muitas vezes precisam cumprir todo aquele protocolo, precisam cumprir, às vezes a gente passa aí por denúncias que são sigilosas, mas eu penso que a melhor forma hoje de vivenciar a advocacia extrajudicial é tentando monitorar todas essas situações, todas essas mediações, conciliações fora desse universo jurídico, mas conscientizando as empresas. Então, eu deixo a minha fala aqui dentro da minha advocacia hoje. Eu trago a pauta social e trago muito as informações que chegavam a mim dentro da minha vivência na Assembleia Legislativa como ponte para conseguir fazer uma mudança dentro do perfil empresarial, para que as pessoas consigam se conscientizar de que o trabalho delas vale dinheiro, conscientizar o empresário que ele não pode vender uma roupa por R$1.000 e pagar aquela costureira R$7 pela peça, por incrível que pareça, entendeu? Ele não pode ter um restaurante onde ele mantém as pessoas trabalhando, às vezes, 15 horas e não remuneram para que essas pessoas possam pegar transporte, num horário onde elas moram, muitas vezes, em áreas que são de difícil acesso. Então, cada vez mais, os sindicatos precisam se organizar, nós, advogados, precisamos nos organizar, a gente precisa dar voz a essas pessoas, a gente precisa mobilizar através de denúncias e utilizar, sim, a advocacia extrajudicial não só para ganhar dinheiro, porque é o que mais a gente tem ouvido falar aí nas últimas... eu acho que a venda é o que mais se vende curso hoje, é a advocacia extrajudicial, né? Dentro da área cartorária, notarial, as pessoas estão muito ligadas nisso, né? Parece que com o advento da Lei 11.441
onde as pessoas podem fazer divórcio, inventário e tem uso capião. Então, as pessoas estão muito preocupadas no extrajudicial como mercadológico. E a gente tem que se preocupar, porque é a nossa profissão. Mas a gente precisa pensar, eu hoje acho que, politicamente, dentro do nosso profissional, a gente precisa se mobilizar para utilizar a advocacia extrajudicial junto ao Ministério Público como um instrumento de defesa social daquelas pessoas que estão sendo marginalizadas, escravizadas e que não tem ninguém por elas, porque por muitas vezes que a gente está na Assembleia, nem sempre eles conseguem esse acolhimento e apenas um direcionamento a quem vai poder fazer. Então, eu acho assim, que a partir desse momento que nós estamos vivendo dentro da política, com todas as perdas, né, que dentro do processo do trabalho, dentro das varas trabalhistas, a gente hoje sabe que as mudanças trouxeram, né, efetivamente perda para o trabalhador. Acho que a gente precisa usar a advocacia extrajudicial para resolver os problemas de forma célere. Precisamos usar a advocacia extrajudicial para quando a pessoa não tem o poder de pagar, remunerar por perícia, para que a gente consiga provar dentro da esfera criminal o que precisa acelerar para que as pessoas não fiquem sem a punibilidade. Mas eu acredito que a advocacia extrajudicial hoje, ela precisa ser um mecanismo de defesa social. Então, eu encerro aqui a minha fala, porque é o que eu acho que a gente precisa trabalhar aí hoje em relação ao trabalho análogo à escravidão. Excelente, doutora Daniela Marques, a sua exposição. A palavra que eu deixo para a doutora, para além do agradecimento pela excelente explanação, é efetividade. Afinal de contas, nós precisamos caminhar juntos, juntas e juntas, para criarmos formas, né, de efetividade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todas, todos e todos que aqui estão nos assistindo. Doutora Beatriz Almeida, nossa secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada, obrigada pelos elogios, por nos acompanhar, e a todas as outras pessoas das comissões, as comissões apoiadoras, Comissão da Mulher Advogada, Comissão da Advocacia Assalariada, Comissão de Igualdade Racial e Comissão de Pós-Graduação, Graduação em Pesquisa, a qual é presidida pela nossa querida doutora Amarílis e vice-presidida pela doutora Rafaela. Muito obrigada pela oportunidade desse evento maravilhoso. Então, em síntese, concluo essa fala brilhante da doutora Daniela com alguns apontamentos. A efetividade junto ao contencioso e o tradicionalismo, a quebra de paradigmas, a alteração de condutas, a mobilidade do trabalho e ajustamentos das condutas. Também mencionou, doutora Daniela, sobre a mobilização de pautas através das organizações, bem como a organização geral das respectivas pautas. A escravidão contemporânea, o diligenciamento administrativo com relação ao altruísmo, não só diligenciar, mas entender esse diligenciamento de forma mais empática. A conscientização dos trabalhadores e das empresas e a humanização. Através dessa síntese, eu chamo a palavra a doutora Giovana Martins Vanderlei, que é advogada, pós-graduada em processo civil, pós-graduanda em Direito Marítimo e Portuário, graduanda em Ciências Sociais, membro da Comissão de Direito Marítimo e Portuário e aduaneiro da OAB do Rio Grande do Norte. É isso, doutora? Do Rio Grande do Norte. Saudações à OAB do Rio Grande do Norte, todos os nossos colegas. Assessora jurídica no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, desde 2010 até 2019. Doutora, é contigo a palavra, seja muito bem-vinda. Obrigada a todo mundo pela oportunidade, né? Além de ser uma diversificação de áreas geográfica também, coisa que eu acho super interessante para a gente poder comparar as nossas realidades, né? A advocacia extrajudicial, ela não necessariamente vai ser a mesma em todos os lugares.
E a minha abordagem, assim, até pensei em esquematizar, para tirar aquela noção de que a advocacia extrajudicial ela pode ser feita de qualquer jeito. E ela não pode ser feita de qualquer jeito. Assim como a gente toma muito cuidado para entrar com ações, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ao Ministério Público. A responsabilidade é a mesma. Tem os servidores para nos ajudar, há uma certa abertura de acionamento do órgão ministerial, mas nós, como advogados, temos que ter em mente que tem particularidades. E nós todos tendemos a achar que a advocacia extrajudicial junto ao MP, me permita uma abreviação, ela é pura aplicação do Código de Processo Civil. E não é só a aplicação do Código de Processo Civil. Ela tem uma aplicação subsidiária. Nós temos particularidades no procedimento ministerial que o advogado que atua e que milita junto ao Ministério Público, não só na parte extrajudicial, mas também que faz esse acompanhamento dos procedimentos, que é contratado quando o procedimento já está em trâmite, quando já há uma ação e o Ministério Público é o autor. Então, assim, ele tem que conhecer o procedimento, da forma como ele funciona, saber quais são os mecanismos que ele pode abrir mão, quais são os atos e diligências que ele pode pedir, e que ele também vai ter que atuar ou responder à questão de prazo. Digamos que a minha parte é a parte mais chata, porque é a parte que a gente fala de prazo, de diligência, de ato, é uma aula de processo civil adaptada. Então, me permitam compartilhar uma apresentação com vocês para a gente poder ter uma noção de como funciona. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, doutora. Deixa eu ver se melhora assim. Só um instante, por favor. Tranquilo para todo mundo? Sim, tranquilo. Vamos lá. Eu escolhi abordar a parte procedimental. Vou me fixar na parte civil, porque a parte criminal, ela é bem mais conhecida de todo mundo. Considerando que o Ministério Público personificado no promotor, né, no parquet, ele é o titular da ação penal, todo e qualquer advogado, alguma vez na vida, ou ainda se não está advogando, vamos considerar que aqui também podemos ter alunos, né? A comissão também é de pós-graduação, de graduação, de ensino. Vamos considerar que nem todos aqui saibam que o Ministério Público tem essas duas atuações. A penal, que é muito mais conhecida, que geralmente são as partes da persecução criminal, ele é o autor, né? Basicamente todos os crimes de ação pública incondicionada e os que são condicionados à representação, mas também é uma parte civil. Essa parte civil, as colegas já iniciaram falando que basicamente é em favor das minorias, né? Dos menores de idade, dos idosos, da coletividade, dos bens indivisíveis, transindividuais. Então, assim, essa parte aí a gente já está acostumada. Mas eu vou ainda restringir mais um pouco e ir para a parte da nossa realidade mesmo, do dia a dia, do cível, das ações, né, propriamente ditas, aquelas coisas que mais chegam no escritório para a gente, para as pessoas que atuam na área civil. Então, vamos lá. Eu falei inicialmente que o Código de Processo Civil tinha uma aplicação subsidiária, não é verdade? Isso porque há resoluções específicas no âmbito do Ministério Público que devem ser seguidas à risca. Essas resoluções, elas são editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E elas têm reprodução obrigatória nos Ministérios Públicos estaduais. Eles não podem modificar a maior parte dessas regras, mas eles podem adaptar as suas realidades. Então, eu trouxe a legislação federal, mas vamos ter em mente de que todos os estados, né, todos os ministérios públicos estaduais vão ter as suas próprias resoluções. E é importante que o advogado conheça não só essas resoluções, mas que ele também conheça o mapa funcional para saber as atribuições do Ministério Público, já fazendo um contraponto com o Poder Judiciário para fixar o entendimento de todo mundo. Enquanto o Judiciário tem competência, o Ministério Público tem atribuições. Né? Então, é necessário que você, como advogado, saiba exatamente onde você vai procurar. Né? O Ministério Público tem várias atribuições. Então, assim, até para direcionar
como as colegas já falaram, olha, a gente vai orientar, a gente vai buscar o Ministério Público para atuar em conjunto mesmo, porque eu acredito que é uma atuação conjunta. Você tem que saber como ele trabalha, não é verdade? É igual a gente que trabalhamos com especialidades diversas. Então, essa primeira resolução, ela trata do inquérito civil. E esse inquérito civil, ele é basicamente o procedimento principal, né? Ele é para colher dados, né? Ele vai juntar todas as informações, documentos, perícias e diligências, igual um processo judicial. Só que ele vai ser um ato preparatório para uma demanda judicial. Não necessariamente ele vai gerar, mas normalmente prepara para uma demanda judicial. Ele pode se encerrar, Giovana? Claro, a tendência da nossa advocacia judicial é que todo o problema seja resolvido aí, dentro do inquérito civil, para que ele não precise ir para o judiciário. A próxima resolução trata da notícia de fato e do procedimento administrativo. A notícia de fato, só para explicar um pouquinho a diferença do inquérito civil, a notícia de fato ela é toda e qualquer comunicação de fato, crime, irregularidade que chega no Ministério Público. Qualquer coisa. Então, o Ministério Público ele sempre vai ter vários canais. Ele pode ter uma ouvidoria, ele pode ter um setor de atendimento, o advogado pode apresentar uma representação. Alguns ministérios públicos atuam por centrais telefônicas, então, assim, independente da forma como você vai fazer essa comunicação, ela vai ser formalizada em uma notícia de fato. E o procedimento administrativo, como o próprio nome já nos induz a entender, ele não necessariamente vai ter uma irregularidade a ser investigada. Quando é que a gente usa esse procedimento administrativo? Normalmente, para acompanhamento dos TACs, né, para ver se ele está sendo cumprido, ou então para acompanhar as políticas públicas, ou ainda mais nos direitos individuais indisponíveis, que seriam, na prática ministerial, curatela de idosos, pessoas com deficiência física, mental, internações junto aos asilos, essas questões onde o Ministério Público ele é digamos que o curador, né? Ele tem um direito indisponível da qual ele vai acompanhar, vai tutelar. Então, essas são as causas, né, que vão integrar o procedimento administrativo. Como eu já havia falado, elas são de reprodução obrigatória nos estados. Todos os estados vão ter as suas próprias resoluções. Esquematizei uma linha do tempo bem simples, só para a gente ver como é que o procedimento inicia e se encerra. Inicia com qualquer notícia que chega ao Ministério Público, por qualquer pessoa, por qualquer órgão, por qualquer meio, e vai gerar uma notícia de fato. Ela pode ser civil ou criminal. Tem 30 dias de prazo e pode ser prorrogado por mais 30. Nesse caso da notícia de fato, é apenas para ver a veracidade, para ver se realmente aquela denúncia existe. Nós sabemos que denúncias falsas ainda são uma constante no serviço público, né? Nas delegacias, nos ministérios públicos, nos conselhos tutelares, toda a rede sofre muito ainda com essa questão de notícia falsa. Então, antes de movimentar toda a máquina ministerial para uma autuação indevida ou não, a gente procura saber se há viabilidade, se de fato há uma irregularidade a ser investigada. No momento que essa irregularidade é identificada, é preciso o quê? Dados, evidências e provas para que a gente possa continuar com essa investigação. Se em 60 dias a gente não consegue identificar, resolver ou arquivar, a gente vai ter que prosseguir com esse procedimento. E ele vai gerar um outro procedimento. Na verdade, vai ser uma conversão. Vou me deter só na parte civil, mas eu já deixei explicitado aí que, se for criminal, vai gerar um procedimento investigatório criminal que a doutora Cláudia e a doutora Daniela já explicaram um pouco da parte penal. Esse procedimento investigatório criminal normalmente vai gerar uma denúncia ou um arquivamento. Essa parte penal, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar ou trabalhou com ela. Mas vamos supor que é cível. Se a notícia de fato não conseguiu identificar o problema satisfatoriamente, for necessário mais diligências, considerando que a notícia de fato a gente não pode fazer nenhum tipo de requisição, e já deixo aqui a diferença de requisição para solicitação, a doutora Cláudia até falou,
pontuou da possibilidade das requisições ministeriais auxiliarem no serviço do advogado, sim, é verdade. E essas requisições, elas têm poder, né? Elas são cogentes. E na hipótese de desobediência, você pode ser, sim, processado por crime de desobediência civil. É como se você não tivesse cumprido uma determinação judicial. Se o Ministério Público também solicita por meio de requisição, você é obrigado, sim, a responder. Se a partir da segunda reiteração sem resposta, você pode ganhar um processo de desobediência civil. Ou seja, é um trabalho sério. As pessoas costumam não levar muito a sério, porque ainda não está na justiça. Eu não sei se em São Paulo é assim, mas eu acredito que essa realidade ainda existe. As pessoas só darem um pouco mais de crédito quando existe uma ação. E esse é um principal problema para a gente também colocar a advocacia extrajudicial como eficaz, como efetiva, como segura. A gente tem essa dificuldade ainda porque, às vezes, o nosso cliente só se sente satisfeito quando entramos com uma ação. Então, a resolução extrajudicial, às vezes, para o nosso cliente, ela é insegura. Mas já deixando bem claro aqui que todo esse procedimento ministerial ele é tão seguro quanto uma ação. E com N vantagens que as colegas já pontuaram e que no decorrer da minha fala eu vou tentar falar pelo menos as principais. Prosseguindo com a linha do tempo, o procedimento preparatório ele tem um prazo um pouco maior. E nesse procedimento preparatório já é possível, sim, requisitar as informações com aquela força, né? Se não responder a requisição, desobediência civil. E depois do procedimento preparatório, na hipótese da gente não conseguir ainda terminar nesses 180 dias, já saliento aqui que o prazo é em dias, né? Vai gerar um inquérito civil. E esse inquérito civil vai ter um prazo de 1 ano e ele pode ser prorrogado por quantas vezes forem necessárias. Aí você pode estar pensando, Giovana, quantas vezes forem necessárias? Vai durar para sempre? Quanto vai durar? Quanto de tempo vai durar? Isso vai depender da complexidade da causa. Mais na frente eu vou explicar que, embora seja possível essa prorrogação por várias vezes, o Ministério Público, mesmo sendo independente, ele é um poder, ele tem independência funcional, ele não tem, digamos, que a discricionariedade de arrastar um procedimento por sua própria vontade. Então, assim, a lei também limita, ela dá a liberdade da gente poder trabalhar, de usar os mecanismos em favor de uma instrução bem feita, mas a lei também vai limitar e é para ser assim, né? Vamos mais para frente, procedimento administrativo 1 ano, quantas vezes forem necessárias. Vai coadunar com o prazo do TAC ou com o prazo daquele caso específico que você está acompanhando. Trazendo uma questão prática de um procedimento administrativo, eu já trabalhei, na época que fui assessora, em várias unidades ministeriais com atribuições diversas. Mas o procedimento administrativo a gente vê muito nas promotorias de inclusão, né? Então, quando você está tentando fazer com que aquele órgão público, ou ainda que aquela empresa, se adeque à NBR 9050, que é a norma técnica da acessibilidade dos prédios, né? A gente sabe que as empresas não têm condições, pelo menos a maior parte das empresas, não tem condições de se adequarem em 1 ano, em 2. Então, às vezes, a gente faz TACs com 4, 5 anos, com cronograma, e essa fiscalização ela vai sendo feita por um procedimento administrativo. Da mesma forma, é uma pessoa com deficiência, que não tem um curador, e o Ministério Público está tentando encontrar algum familiar apto para fazer essa curatela, deixando bem claro que o Ministério Público ele faz esse acompanhamento, mas em conjunto com a família. E aqui eu já gosto de pontuar, porque todas as colegas trouxeram um viés social, e eu também queria trazer, porque há um viés social muito forte no Ministério Público, e chamar atenção também na questão da cooperação social, não só dos advogados do Ministério Público, mas também da própria rede, né? A nossa rede de proteção de idosos, de crianças, de violência à mulher, da educação, ela atua junto com o Ministério Público. Então, assim, é muito interessante entender como esse procedimento é feito, porque você consegue ver, digamos que alternativas. Ainda que o Ministério Público não consiga, você consegue resolver algo no Conselho Tutelar, você consegue resolver algo com a própria delegacia.
você consegue resolver algo com a secretaria, porque o Ministério Público hoje ele está muito tendencioso a usar a mediação e a conciliação, não só junto com os sejusques do Poder Judiciário, mas dentro do Ministério Público a gente vê muitos núcleos de justiça restaurativa que estão dando muito resultado. Então, como advogados, advogados que não visam só a parte mercadológica, a gente pode sim lançar a mão desse apoio, porque na maioria das vezes, principalmente quando é questão de inclusão, idoso, criança, ou ainda de família, relações familiares, a gente consegue resolver isso até o procedimento preparatório. Sei que eu estou trazendo um dado do Rio Grande do Norte, mas eu acredito que São Paulo deve ter uma realidade um pouco próxima, até porque as ações, elas geralmente são nacionais. O Conselho Nacional do Ministério Público, quando ele implementa esses programas, essas capacitações de servidores, normalmente se estendem por todo o território nacional. Então, vamos passar mais um pouquinho para frente e explicar a parte dos atos e diligências que a gente pode lançar a mão. A gente já sabe que o advogado pode fazer a representação, pode atuar na defesa, não só do cliente privado, mas também vamos levar em consideração que alguns colegas são advogados de secretarias municipais, são advogados de prefeituras, são advogados de outros órgãos, fundações que atuam junto ao poder público. Então, temos advogados públicos e a advocacia extrajudicial, ela também vai se aplicar para esses colegas que têm um outro vínculo. Então, aí o modo de instauração, se vocês prestarem atenção, ele vai de acordo com a complexidade. Como a notícia de fato é algo mais simples, ela pode ser instaurada por despacho. Nas outras, não. Nas outras, a gente tem que instaurar por portaria. Mas por que por portaria? Porque a portaria, ela é quem vai determinar o prazo. E o Ministério Público, ele também está sujeito a prazos. A gente pensa que não está, mas está. Inclusive, atrasos nesses prazos, nessas prorrogações, podem impedir a progressão funcional do membro. Podem também fazê-lo receber uma representação de uma corregedoria, porque da mesma forma que nós temos as correições do judiciário, também temos as correições das unidades ministeriais. Então, mais na frente, o prazo de prorrogação, eu já tinha ventilado antes que esses prazos, quais eram esses prazos, e podem notar que a diferença é que, enquanto na notícia de fato você não precisa justificar porque está prorrogando, nos outros sim. Como eu tinha falado, toda e qualquer atuação ministerial, ela não é ilimitada, ela não é tão livre quanto a gente pensa, embora seja um órgão de atuação independente. E nas diligências cabíveis, já tinha ventilado também que a notícia de fato são só as informações preliminares, não cabe requisição, é só solicitação de documentos, não cabe perícias, audiências também não cabe, porque é só para averiguar a existência ou não de uma irregularidade a ser investigada. Mas nas outras a gente vê que temos requisições, recomendações, taxas, audiências, perícias e inspeções. Eu coloquei as principais, mas é muito mais amplo. E qual é a parte boa disso daí? Essas diligências é onde a gente tem um pouco mais de liberdade para conseguir ajudar a instruir esse processo em favor do nosso cliente. A verdade é essa. As colegas também já falaram, a doutora Cláudia, inclusive, falou como utilizou dessas diligências para defender o direito do cliente dela. E essas recomendações são muito efetivas, sim, porque, de certa forma, você tem uma chance de se adequar. Vamos partir do pressuposto de que nem todas as empresas, nem que nem todas as pessoas têm acesso a uma consultoria jurídica. Coisa que defendemos bastante, porque é muito melhor prevenir do que você remediar, mas a maioria das pessoas ainda prefere contratar um advogado apenas quando tem um problema, e não para evitar esse problema. E essa recomendação é uma chance que o órgão ministerial dá para você se adequar. Geralmente, a recomendação não tem uma sanção. Mas quando você não cumpre uma recomendação, sim, você pode ganhar um procedimento desse contra você. O TAC, que é, eu acho, o principal mecanismo que nós temos, é um título executivo. Qual é a parte boa que nós, advogados, podemos fazer nos TACs? É a possibilidade de você poder ajudar a construir esse TAC. Normalmente, nós recebemos as minutas com antecedência. Em alguns casos, a gente pode alterar, podemos sugerir, podemos pedir mais prazo. Essa questão do prazo, ele é
possivelmente, na maioria dos casos, a gente consegue fazer uma transação nesse prazo. Para quem advoga para órgãos públicos, isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem orçamento suficiente para atender essa demanda, né? E a gente tem que incluir na lei orçamentária. E às vezes a gente tem uma folha muito inchada, às vezes a gente tem outras coisas, de certa forma, mais urgentes, considerando a realidade daquele município. Então, não tem como você atender a contento todos os TACs de uma vez só. Então, em conjunto, você pode conseguir ter uma relação boa e ir resolvendo aos poucos. A questão da audiência, que eu acho mais interessante e mais importante até do que a questão do TAC, é que enquanto na justiça você tem aquela limitação de pessoas a serem ouvidas, né, a depender do rito que você escolhe não, do rito que você deve seguir, o Ministério Público é livre. Então, você pode lançar mão e ouvir todas as testemunhas que você acha que precisa. E você fazer todas as oitivas que você acha que precisa. Você pode fazer reuniões com vários órgãos, você pode fazer videoconferências, você pode visitar os órgãos junto com o Ministério Público, você pode indicar assistentes técnicos, já entrando na parte de perícias. O que é muito bom para você construir uma prova. E como as colegas já ventilaram, e eu gosto sempre de ratificar, que as perícias, elas não, nem só a perícia, todo o procedimento não vai gerar um custo para o teu cliente, porque quase todos os ministérios públicos, eles possuem núcleos técnicos multidisciplinares que fazem todo esse trabalho de apoio contábil, de arquitetura, de engenharia, o psicossocial, que é muito importante na questão de criança, de adolescente e também da violência doméstica. A gente sabe que sim, e que no Poder Judiciário demora muito um estudo social, nós sabemos, né? E às vezes esse estudo social não necessariamente é tão bom quanto deveria, porque a demanda às vezes faz você perder um pouco da qualidade, infelizmente é assim. E as inspeções também segue aquele mesmo ritmo que eu falei aqui. É possível que você sim sugira, é possível que você possa quesitar, você pode pedir um complemento de perícias. Então, isso no judiciário, além do custo, você talvez nem pudesse fazer, a depender do teu vínculo com o processo. Às vezes você é um terceiro interessado, você está precisando daquela resposta lá para usar no teu processo, como a doutora Cláudia pegou a prova emprestada e utilizou em um processo diverso. No Ministério Público, não. Você pode, em conjunto, construir toda essa prova com um objetivo final, a depender do seu cliente. Pelo réu ou pelo autor, você vai tentar resolver em âmbito extrajudicial para evitar uma ação, no caso uma ACP, ou arquivamento. Ou ainda você tentar fazer uma negociação por meio de TAC que seja interessante para o teu cliente. Passando aqui, mas na frente só, pontuando que recursos cabem no inquérito civil e no procedimento administrativo. Qual é a parte que eu trago aí de interessante? Cabe recurso. O que é que isso, na prática, vai me trazer de benefício? Eu não vou precisar demandar isso por meio de uma mandado de segurança. Então, assim, estou com o direito tolhido aqui, mas tem uma possibilidade ainda de tentar, administrativamente, recorrer e fazer com que esse processo não seja arquivado. Ou então, que ele seja instaurado, porque também há a possibilidade de eu fazer uma denúncia e o Ministério Público acreditar que não precisa uma denúncia, né? E eu tenho certeza e quero insistir, então eu posso recorrer isso também. Então, eu tenho uma alternativa antes de acionar o judiciário para tentar resolver essa pretensão resistida. Passando um pouquinho mais para frente, são dois atos, na verdade, que eu gosto de chamar muita atenção. A parte das perícias é a existência dos núcleos técnicos multidisciplinares na estrutura. Por quê? Se você já tem na estrutura aquele profissional habilitado para fazer, em tese, você vai evitar uma demora na produção por um perito externo. Nós sabemos que os peritos externos, além de muito caros, né, têm uma demanda muito grande. E, às vezes, você não tem como atestar a qualidade daquele profissional. Porque, normalmente, os peritos externos fazem parte de um cadastro e eles são escolhidos pelo valor. Não tem como você exigir uma qualidade, uma experiência, uma expertise naquele assunto, porque ele vai estar, digamos que, sendo escolhido por um valor do órgão de classe dele. Um exemplo aqui, o CREA.
A desnecessidade de pagamento de honorários, que nós batemos nessa tecla várias vezes, que é muito importante, sim. O processo do brasileiro, ele ainda é caro e determinadas demandas tornam o processo inviável e às vezes as pessoas deixam de acionar o Ministério Público, deixam de entrar com ações e deixam seus direitos serem esquecidos pelo alto custo. Então, assim, a gente pensa bastante que nós temos acesso ao judiciário, mas às vezes esse acesso não é um acesso integral, né? Às vezes a gratuidade judiciária não abarca todas as pessoas, nem abarca todos os atos. Então, a gente tem um óbice. E no Ministério Público a gente não tem. Então, por isso que é muito importante a gente lançar a mão desse mecanismo, sim. E a possibilidade de contribuir, eu já tinha ventilado antes, que sim, é possível que você possa apresentar requisitação, é possível que você possa pedir uma complementação, tudo isso sem um custo adicional. E a questão do TAC, a resolução extrajudicial, que sempre é melhor do que você acionar a justiça, sim, é possível. Convencionar o teor das cláusulas, principalmente prazo e forma de cumprimento, porque não necessariamente quem vai saber é o promotor a forma que você pode. Então, se você pode convencionar com ele, ótimo, é muito melhor para você. E mais na frente, eu até pontuei dois benefícios que para mim são essenciais, que no caso de você estiver advogando pelo réu, evita uma demanda judicial. Uma demanda judicial que vai incorrer em custas, que vai incorrer em honorários periciais, provavelmente, que vai lhe demandar honorários advocatícios, tempo e desgaste. A hipótese de você ser advogado doente diminui a incidência de recalcitrância. Mas por que eu falei isso? Porque às vezes o ente, ele não pode escolher quem ele vai pagar. Ele tem uma gradação legal, ele tem uma determinação. Então, não necessariamente ele vai fazer, às vezes ele vai descumprir, porque ele não tem outra alternativa. Porque, assim, quando você não tem orçamento para tudo, então, infelizmente, você vai ter que escolher o que é mais urgente. Então, é muito comum que TACs sejam descumpridos. Muito comum mesmo. Eu já atuei em promotoria de patrimônio público e a gente tinha muito esse problema, né? E o pior, TACs eram descumpridos e eles preferiam que desse entrada com a ação, porque a ação demorava muito. Então, para o ente, é mais interessante que não dê certo, né? Infelizmente. Mas você, como advogado de um cliente privado, pode utilizar esse TAC como uma forma menos onerosa de se adequar à lei. E o exemplo que eu utilizei antes, eu vou aqui trazer mais uma vez a adequação da acessibilidade. A adequação da acessibilidade, hoje em dia, para a empresa, junto com a adequação ambiental, a trabalhista também, mas quando eu falo ambiental e a da acessibilidade, ela é um pouco mais cara. E muitas empresas, às vezes, fecham porque elas não conseguem se adequar à lei, né? A gente não vai nem entrar na parte da adequação tributária, na parte das receitas, porque aí já ia fugir muito da abordagem mais geral que eu tinha planejado. E as multas em favor de fundos, para o ente é muito interessante, porque na medida que o Ministério Público multa por descumprimento, ele pode pegar essa multa e reverter para um fundo municipal com fim específico. Pode ser um fundo da criança e do adolescente, fundo dos direitos do idoso, da pessoa com deficiência, da saúde, da educação. E esses fundos são muito importantes para o fomento da conscientização da população, das políticas públicas propriamente ditas, né? Essa parte de promoção social. Então, é muito importante, sim, essa questão dos fundos, eu acho excelente. É uma pena que nem todos os ministérios públicos façam isso. A tendência é que se aumente, mas para isso precisa de lei municipal criando, e às vezes o executivo municipal não está atinado com essa possibilidade. Já chamando a atenção de que uma assessoria jurídica do ente é muito importante também, não só para atuar em defesa do patrimônio público, mas também para contribuir com o trabalho do Ministério Público e do advogado, que também é uma peça essencial à justiça, assim como os outros. Então, gostaria de encerrar fazendo uma seguinte consideração, agradecer mais uma vez a todo mundo. Vocês viram que eu sou do Rio Grande do Norte. Eu fico muito honrada em poder trazer a realidade da minha região, que eu tenho praticamente certeza que é muito diferente da de vocês, mas eu acho que as diferenças enriquecem. Atuo na área extrajudicial, sim,
primordialmente na área civil, e essa vivência de Ministério Público fez com que eu olhasse para a advocacia extrajudicial de uma forma mais sensível. Não só no sentido de não pegar causas temerárias e orientar o meu cliente a procurar outros meios mais eficazes e mais baratos para ele, que aí já entra a minha contribuição social, que os colegas, cada um em suas áreas de atuação fazem, e eu acho importante, até porque a gente sofre muito com o descrédito da sociedade com o nosso trabalho. Às vezes, por causa de fatos pontuais, nós temos as nossas capacidades e as nossas éticas postas a jogo, e toda e qualquer oportunidade da gente poder mostrar que dá para trabalhar de uma forma justa e transparente, eu acho que essa oportunidade deve ser utilizada da melhor forma. Eu devolvo a palavra à doutora Bruna para as considerações finais e perguntas, por acaso, se tiverem, estou à disposição. Perfeitamente, doutora Giovana, muito obrigada pela sua explanação, foi maravilhosa, bem como a apresentação dos seus slides, fiquei muito feliz, honrada, estou honrada por estar aqui, ladeada por todas vocês. Agradeço mais uma vez a todas, todos e todes que estão aqui, né, nos acompanhando, dispondo do seu tempo para ouvir. Tenho certeza que sairão com bastante informações e com certeza não sairão da mesma maneira que ingressaram nesse webinar. A palavra para a doutora Giovana é especificações, uma palavra tão importante para o nosso trabalho jurídico, que precisa de uma atenção especial para cada problema, para cada objeto. Distinções da advocacia extrajudicial por regiões e comarcas, atribuições e diligências, comunicações e procedimentos, adequação da acessibilidade, procedimentos individuais e indisponíveis, procedimentos ministeriais e atuação independente, importância das perícias. Essa foi a síntese da explanação da doutora Giovana. Deixo aberto aqui para que os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando façam perguntas para as nossas painelistas. Eu coloquei no início do nosso webinar os contatos das nossas panelistas para que vocês acessem, sigam e aprendam, troquem também, porque nós estamos aqui para contribuir com essa troca. Mais uma vez agradeço, vou passar a palavra para a nossa vice-presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, Mara Visplêndida, que fará as considerações finais e puxará as considerações finais de vossas excelências. Estou muito feliz, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui apresentando vocês. Primeiramente, eu quero cumprimentar as nossas painelistas, a doutora Daniela, a doutora Giovana, pelo primor das explanações e por algo que eu acho que é extremamente difícil de se encontrar no meio jurídico atualmente, é uma crítica pessoal. Vocês têm essa habilidade de se fazer compreender de forma muito simples e muito prática, sem a necessidade de um juridiquês que torna inacessível para muitas pessoas o conhecimento jurídico. Eu sou da opinião de que nada é melhor do que o simples muito bem feito, porque o simples ele atinge todas as pessoas. E eu fico muito feliz de participar de um painel em que as painelistas são pessoas tão capacitadas, pessoas tão cheias de conhecimento e que falam com tanta propriedade sobre o tema, mas de uma forma que é acessível para qualquer pessoa. Porque esse webinar ele vai ficar disponível nas redes da OAB e eu tenho certeza que qualquer estudante, qualquer pessoa da sociedade civil consegue ouvir e falar assim, então há essas outras possibilidades, porque às vezes nós vemos a atuação do Ministério Público como uma coisa muito distante ou como aquela coisa midiática, né? Que nós vemos só nos noticiários quando acontece uma grande catástrofe, uma calamidade, ou um caso principalmente na área criminal, com uma grande exposição,
E isso torna algo tão distante do dia a dia de todas as pessoas, né? E ouvir as possibilidades que nós temos de resolução de situações tão sérias e de pessoas, em especial para quem mais precisa, por exemplo, os trabalhadores que estão em situações análogas da escravidão, ouvir sobre as questões da acessibilidade. Nós precisamos falar mais sobre essas questões de acessibilidade, nós precisamos ter o que se chama de cidade universal, que é aquela que funciona para todo mundo. E essa possibilidade que nós, como operadores de direito, temos, aliás, de fazer essa atuação junto ao Ministério Público, muitas vezes passa desapercebida. E eu penso que alguns colegas, muitas vezes, nem conseguem enxergar isso como a solução. E principalmente para entender que nem sempre a gente precisa judicializar, nem sempre a gente precisa usar dos caminhos mais duros, mais rígidos da nossa legislação, que às vezes demandam muito tempo, e quando chegam na conclusão, as pessoas muitas vezes nem estão lá para desfrutar, né, daquilo que conquistaram através das demandas judiciais. Então, eu as parabenizo, foram irretocáveis, irrepreensíveis. Fico muito feliz também que nós tenhamos um painel em que nós temos uma representante da região Nordeste, nós temos aqui uma representante do Rio de Janeiro. É muito bom essa troca, e isso é uma coisa que esse mundo digital em que nós estamos agora inseridos nos traz de muito bom. Essa possibilidade de acessar gente tão brilhante, gente tão simpática, carismática, porque além de ter sido uma aula que vocês nos deram, essas mulheres maravilhosas, lindas, gente. Olha, que coisa incrível, como é bom estar com todas vocês. Espero tê-las novamente em outras oportunidades para falarmos mais desse e de outros temas. E agradeço realmente em nome de todas as comissões que participaram desse evento. E abro para as considerações das doutoras, para o nosso encerramento. Doutora Daniela, minha querida, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Passa a palavra. Oi, gente, eu fiquei um pouco nervosa, porque quando a gente vai lembrando de algumas coisas que a gente vivenciou, vai dando um nervo que eu saio um pouco do jurídico e entro na experiência de você vivenciar aquilo. E eu passei por uma experiência que foi chegar numa loja, que a gente não vou citar nome aqui, mas dá uma vontade de falar, de meter ao malho, porque eu vejo muita gente vestida com a roupa e às vezes fazendo pauta falando justamente assim, veja bem, você está lutando por uma causa de liberdade, você está falando contra a escravização, coisas históricas, e a gente está vestindo uma coisa que está fazendo aquilo. Então, isso ainda me deixa um pouco nervosa, e eu acho que nós precisamos utilizar a nossa voz, a nossa rede, para a gente começar a meter o malho mesmo, a expor essas feridas, porque eu sou uma advogada, mas tem muita gente aí com uma visibilidade enorme e que às vezes está vestido com aquela marca, às vezes está ali falando de uma coisa, mas fazendo propaganda. A gente sabe que tem marcas que têm dentro do próprio estatuto dela, para passar pela triagem de admissão, que não contratem mulheres negras. E aí, na hora, você vê negras fazendo o marketing daquela marca. Então, isso tudo... E essa mesma negra que faz o marketing da marca é uma marca que escraviza as negras dentro dos ateliês, dentro dos lugares. Então, quando eu começo a falar nesse tema, me deixa muito nervosa e eu fico feliz porque o Ministério Público, de certa forma, tem conseguido se movimentar com as denúncias que vão chegando através dos sindicatos de costureiras, de pessoas que trabalham com figurino, pessoas que trabalham no carnaval. Então, essas denúncias começaram a chegar de uma forma mais célere, e é mais fácil de você hoje conseguir fazer prova em relação a essas denúncias, porque quando elas chegam, assim, é incrível como eles conseguem chegar lá e encontrar o espaço
as pessoas não têm o menor pudor de manter as pessoas ali literalmente em cárcere de produção. Então, assim, eu queria falar uma coisa, fiz um monte de anotação aqui de lei, de procedimentos, das resoluções do Ministério Público que a gente tem que acompanhar, né? E a gente sabe que o Ministério Público tem sempre uma resolução para conseguir mudar a outra resolução, mas acabei entrando dentro dessa esfera aí da questão do inquérito civil e principalmente dentro do direito da moda e principalmente o termo de ajustamento de conduta que a gente consegue, a doutora Giovana falou que às vezes é muito difícil você conseguir essa cooperação, né, essa abertura, mas por incrível que pareça, dentro de alguns setores, né, a gente sabe que existe a política para que esses termos consigam chegar, né, beneficiando. A gente teve agora aí, dentro da pandemia, o termo de ajustamento de conduta da aviação, né, que foi necessário, a gente sabe que foi necessário, principalmente porque tiveram que suspender voos, as viagens foram suspensas, pacotes suspensos, então a gente teve esse termo de ajustamento de conduta aí, junto com a SEAB, um monte de companhias, o próprio Ministério da Segurança também ajudou ao Ministério Público na confecção desse termo de ajustamento, mas a gente sabe que, por mais que a gente não consiga, muitas vezes, colaborar de forma mais efetiva, alguns setores ainda conseguem movimentar esse ajustamento de uma forma, enfim, que privilegia uma parte. Mas não vamos adentrar nos termos políticos aqui do que acontece muitas vezes, e eu deixo aí, mais uma vez, o pedido para que a gente continue movimentando em favor daqueles que precisam, e a gente se movimente, a gente consiga colocar a sociedade civil aí para andar e proteger quem precisa de proteção. Muito obrigada, doutora Daniela. Eu fico muito feliz com a sua participação e eu a compreendo e entendo o seguinte. É nosso, é próprio de nós advogados. A gente se prepara, a gente traz a legislação, traz aquele arcabouço jurídico, mas no final o que nós precisamos é isso, que a gente fale aquilo que o momento pede. E eu acho que isso é uma virtude. Tanto uma virtude nós estarmos muito bem preparados, quanto nós entendermos muitas vezes o que o nosso colega também trouxe, para que a gente consiga fazer esse encadeamento. E eu achei que foi perfeito, foi brilhante. Tanto a fala da doutora Cláudia Luna veio seguida da sua fala, e eu vi que a gente foi formando elos, e nós concluímos com a doutora Giovana, que trouxe esse apanhado da visão do que é o trabalho da parte interna do Ministério Público. Eu acho que foi perfeito, foi como tinha que ser. Só tenho gratidão mesmo, agradeço muito. E agora passo a palavra para a nossa querida doutora Giovana, com esse sotaque que eu amo, gente. Eu acho lindo, lindo, lindo. E que foi um primor. Muito obrigada, doutora Giovana, pela sua delicadeza, pela sua gentileza, por ter se preparado para nos trazer uma visão da parte interna, que é aquilo que muitas vezes a gente, como sociedade civil, não consegue atingir. E certamente essa noite nós fomos muito enriquecidos. Doutora Giovana, passa a palavra. Eu agradeço. E eu sempre me preocupo muito com o sotaque, de não me fazer entender, às vezes, porque ele é muito carregado. A doutora Daniela falou, mas eu adorei o seu sotaque. Então, assim, a gente recebe esse carinho e acaba esquecendo do sotaque e quer contribuir com o debate. E eu acho que toda forma de repasse de conhecimento é válido. Quanto mais simples, melhor. Eu adorei o convite. Eu já trabalho com advocacia extrajudicial. Esse foi o motivo de eu conhecer a doutora Marilissa. Eu já tinha feito uma live com ela, a gente falando sobre arbitragem, porque eu acho que temos que ter um equilíbrio na justiça. A gente não pode depender de um operador só. A gente não pode concentrar só no judiciário. Então, assim, se há operadores diversos para trabalhar em prol da justiça, então a gente tem que saber onde eles vão ser colocados, como eles vão atuar. E eu acho que, assim, conhecimento veio para ser usado. Então, nessa questão do Ministério Público, eu sempre achei muito fraco, que a gente não vê na universidade, que a gente não vê na prática jurídica. E nenhum colega seu
chega para falar, a não ser que ele já tenha passado por alguma coisa que deu errado lá e ele vai lhe alertar. Então, quando eu fui ser assessora lá no Ministério Público, eu já tinha advogado 2 anos. E eu fui estagiária de Ministério Público. E eu achava incrível como era que uma realidade daquela ser tão distante de quem trabalhava ali. Ou seja, assim, o advogado ele não sabia tudo aquilo que ele poderia lançar a mão para fazer valer o direito do cliente dele. Então, essa falta que eu senti foi justamente o que me motivou a esquematizar. Porque não é todo mundo que tem tempo para ir ler as resoluções. São resoluções grandes, são resoluções que a gente passa anos trabalhando com elas e elas mudam muito, como a doutora Daniela falou, uma resolução em cima de outra, sim. Então, não tem como você saber de tudo. Então, sempre que alguém facilita o teu trabalho, eu acho importante, facilitaram o meu trabalho quando eu precisei. Então, eu acho assim que é a minha contribuição. Se eu fui ajudada pela facilitação de trabalho de alguém, eu também tenho que devolver isso. E como eu disse, o reequilíbrio é necessário. Não é a questão da igualdade, é a igualdade de acesso. Né? Eu acho que não adianta todo mundo ter conhecimento se você não tem acesso a ele e não sabe como utilizar. Então, para isso que a gente veio, é a nossa contribuição. Eu fico muito contente em ter uma comissão dessa aqui no Rio Grande do Norte. A gente não tem tão específica. Nossa OAB que tem algumas resoluções, o jovem advogado, mas nenhuma foca essa abordagem. Eu fiquei muito contente em poder trazer para a OAB de São Paulo, porque aí a gente pode, a partir dessa daqui, transferir para as nossas outras filiais, as subseccionais, trazer a experiência e reaplicar em outros lugares, porque ela é muito importante. E a partir da pandemia, a gente sabe que não podemos depositar todo o nosso trabalho em um órgão só. Não tem como o judiciário resolver tudo, não tem como o Ministério Público resolver tudo. A rede está aí para isso, os advogados estão aí para isso. As pessoas também podem fazer suas autocomposições, desde que orientadas. Então, eu acho assim, é uma nova visão. E que bom que a gente está aqui para poder vivenciar e contribuir. E obrigada mais uma vez por terem achado o meu sotaque entendível. Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho quando eu vou palestrar é justamente essa. Eu falo muito rápido porque o nordestino ele é assim. Ele se empolga, fala muito rápido, ele quer falar e às vezes eu não me faço entender. Mas que bom que todo mundo entendeu. Eu fico à disposição. Se alguém quiser o material, eu posso repassar. Os e-mails de todas nós estão aí, as redes sociais também. Eu milito no direito marítimo e portuário, mas primordialmente na área civil, porque a gente sempre tem uma área predominante. E eu acredito que das colegas aqui também é a área civil, é a parte da conciliação, da mediação. O advogado não é mero peticionante, né? Eu sempre gosto de salientar que nós somos mais do que peticionantes, a gente consegue fazer N coisas muito mais complexas do que só uma petição, até porque para chegar numa petição a gente já trabalhou muito antes, na verdade. A vivência de cada um a gente imprime no nosso trabalho e a gente sempre vai achar apoio quando a gente trabalha bem, né? E foi o que aconteceu aqui. Obrigada pela oportunidade de poder conhecê-las e compartilhar o espaço de fala. Desculpe que eu falo muito, gente. Doutora, imagine, não falou nada em excesso, muito pelo contrário. Acho, doutora, penso eu, que talvez seja só uma impressão sua que seu sotaque não seja compreensível, que fale rápido demais. Porque eu realmente achei, eu particularmente gosto muito, eu acho que é muito musical e eu acho que traz uma riqueza, esse contato é afetivo, é muito bom. Eu gosto muito e doutora, foi irretocável. Foi muito enriquecedor. Acho que é imprescindível termos hoje em dia profissionais que têm essa visão mais ampla do direito, porque nós precisamos cada vez mais entender que o direito, como uma ciência social aplicada, ele tem que ser visto de uma forma mais ampla e que
seja exercido para o bem das pessoas e para a resolução dos conflitos, porque essa é a atividade principal do advogado, é auxiliar na pacificação social em todos os âmbitos. E exatamente como a doutora disse, nós precisamos aprender a fazer isso de diversas maneiras, e é muito bom nós termos profissionais que cada vez mais entendem que precisam se aprofundar, se tornar especialistas em determinada área, porque ser generalista para o direito muitas vezes não nos dá a profundidade que nós precisamos para atender os anseios do nosso cliente, aquela demanda, que nunca é a demanda só de um cliente, porque quando nós atuamos numa situação de uma empresa, quantas famílias nós estamos ali tocando através do nosso exercício da profissão, quantas pessoas dependem muitas vezes daquela lead que você está solucionando, que você está diminuindo o atrito, e isso é de extrema importância. Eu saio realmente muito enriquecida nessa noite. Eu agradeço porque eu aprendi muito com as doutoras, muito realmente. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando saiu com muitas questões anotadas, muitas coisas para se debruçar, para pesquisar e para entender com mais profundidade, e principalmente entendendo que há todo um ramo jurídico, todo um espaço, uma seara aí para que nós, como operadores do direito, também os estudantes, futuros advogados, olhem para essa área, se detenham em ter esse aprofundamento. Eu faço minhas as palavras da doutora Bruna, de dizer que realmente foram todas maravilhas esplêndidas, como a doutora Cláudia Luna costuma dizer, dizendo mais uma vez da minha alegria em recebê-las nessa mesa virtual. Espero que quando tudo isso passar, nós também tenhamos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, poder estarmos juntas, vocês aqui em São Paulo, nós aí, ou no estado de cada uma de vocês, e possamos dar sequência nesse trabalho juntas e incentivar a criação de comissões potentes na OAB, para que a OAB desenvolva o trabalho que ela deve desenvolver em cada estado, em cada subseção, para que nós tenhamos cada vez mais advogados capacitados, habilitados, como as nossas painelistas, a exercer a profissão dessa forma linda, ética e exímia. Doutora Bruna, quero lhe agradecer por essa mediação de painel, como sempre, primorosa. Eu sou, assim, um pouco suspeita para falar da doutora Bruna, porque, né, é minha amiga pessoal, verdade, é uma pessoa já muito querida. Mas você também sabe que um dos defeitos que eu não tenho é dizer mentira. Então, tudo que eu estou dizendo é realmente de coração. A doutora Bruna é muito querida. Quero parabenizá-la porque reconheço que, com a sua participação como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, essa comissão se tornou ainda mais brilhante, mais potente, e tem alcançado essa excelência nos eventos, nas oficinas jurídicas e principalmente no apoio que é dado a todas as mulheres que fazem parte dessa comissão. Então, eu parabenizo também a doutora Cláudia Luna pela excelente escolha. Eu só tenho a agradecer. Só é possível porque nós temos uma equipe, doutora Beatriz, doutora Gabriela, doutora Cláudia Luna e todas as membros dessa comissão. Faço menção e peço para que a doutora Daniela e a doutora Giovana também se acheguem a nossa comissão e venham contribuir com esse brilhantismo dos nossos GTs. Sim. Também quero parabenizar a doutora Marilice pelo brilhante trabalho que ela fez organizando esse evento. A nossa querida doutora Paula Brito, que é outra querida, que também eu tenho um chamego por essa doutora Paula Brito, que sempre nos auxilia muito. Mandar um enorme beijo para todos que estão nos acompanhando e para a doutora Beatriz Almeida,
a quem eu rendo as minhas homenagens, porque é outra mulher fantástica, de quem eu sou muito fã do trabalho. E, diante de todas as considerações, agradecendo a todos que participaram, eu dou por encerrado o nosso evento, agradecendo e pedindo a todos que acompanhem as redes sociais para conseguirem ter informações dos próximos eventos e de todo o calendário da Comissão da Mulher Advogada. Boa noite a todos.